Bem-vindos a mais um episódio de Vozes e Rabiscos. Hoje contamos com a presença de dois convidados muito especiais, o professor António Guedes e a professora Maria José, que nos irão ajudar a explorar o tema do projeto educativo e a pluralidade de artefactos curriculares. Para começarmos, queríamos falar aqui um pouco sobre os projetos educativos. Nós já tivemos a fazer uma breve pesquisa sobre as várias visões dos vários autores sobre o que são os projetos educativos, mas gostaríamos de começar mesmo por aí e, portanto, pedia-vos que fizessem uma breve apresentação vossa sobre o vosso percurso na formação de professores, educadores e não só, e então que dessem aqui a vossa visão sobre o que é um projeto educativo. Portanto, vocês fizeram duas perguntas, tanto quanto eu... Ou seja, em vez de ser perguntas, vamos colocar a questão assim. Há duas questões aqui que estão implícitas uma na outra e que vos preocupam e que vocês gostariam de conversar connosco, porque nós temos experiência nessa área. Temos experiência em construir projetos educativos, não só aqui na escola, como noutras escolas, do ensino básico e secundário. Temos experiência como supervisores de projetos educativos noutras escolas. Eu, por exemplo, como perita externa de agrupamentos de escola. Temos experiência, eu tenho experiência de construção de projetos educativos em territórios educativos de intervenção prioritária, que vocês já devem ter ouvido falar, não é? E foi muito interessante esse processo, porque é um processo em que o projeto educativo é apropriado pela comunidade, não só pela escola, mas pelas instituições educativas da comunidade, pelos centros desportivos, pelos centros lúdicos, pelas associações de moradores, etc. E também temos experiência de projetos educativos discutidos entre nós, naquela coisa que tu fazes, na Inspeção Geral, não é? Projetos educativos discutidos publicamente. Na avaliação externa. E também temos a experiência de projetos educativos discutidos com alunos para como é que se aprende a fazer um projeto educativo e como é que se aprende a criar, a discutir e a partilhar um projeto educativo. E também temos a experiência de projetos educativos, que há duas ou três cabeças que fazem e os outros aplicam, como quem aplica aplique na parede para pôr eletricidade. E também temos daqueles projetos educativos que peguem lá, isto é para fazer, e o Sr. Ministro diz que não há cá meios, mas faz e pronto. Ai, ó colega, tem paciência, tu não me venhas cá com coisas, tu fazes o que está aí, olha, e senão já sabes que a avaliação vai ser má. Qual é o projeto educativo que vocês querem que eu explore? Porque eu fico aqui o dia todo a falar sobre isto. Qual é? A vossa questão é? A nossa questão é a nível do projeto educativo. É o projeto educativo. Presumo que vocês querem falar mesmo do projeto educativo enquanto instrumento facilitador. Sim. E que articula com os conteúdos, com a visão estratégica. Presumo que seja desse projeto. Então essa visão mais burocrática, que o professor António Guedes conhece, eu também, bastante, essa visão mais burocrática, mais institucional, se quiserem, que é haver uma escola que, para que todos os conteúdos que são trabalhados e que venham plasmados no currículo, porque tem que ser nacional, né? Tem que abranger todas as escolas de todo o lado, tem que haver uma regra que possa fazer com que todas as escolas possam ter indicações, orientações, não é obrigações, é orientações, mas mesmo assim cada escola tem o seu projeto. E porquê é que cada escola tem o seu projeto? Do meu ponto de vista, é porque as pessoas que compõem cada escola são diferentes das pessoas que compõem outra escola. Portanto, um projeto educativo que vocês aprendem numa sala de aula, no âmbito de uma unidade curricular, a fazer, é um ensaio, do meu ponto de vista, é um ensaio para perceber como é que se pode construir um instrumento que, de alguma maneira, crie a possibilidade de se perceber como é que se ensina, a partir de que conteúdos que foram pensados e estão legitimados pela academia e como é que nós podemos trabalhar esses conteúdos com as diferentes crianças, com os diferentes adultos, porque nós trabalhamos numa escola com os professores, discutindo com eles o projeto educativo que é construído e também, de alguma maneira, discutimos com os estudantes. Eu vou-vos falar muito rapidamente de um projeto educativo que eu construí numa escola do Porto, que é um território... Eu construí vários, mas há um
que aliás estou a escrever um livro sobre isso, enfim, porque nós sentimos que é uma memória que deve ficar e que é um projeto educativo que é feito com e pelas pessoas e que pretende ser esse instrumento que o professor António Guedes agora mesmo disse, que é, nós temos aqui um ponto de partida, temos aqui um guião, temos aqui um instrumento que tem uma quantidade ou que tem um conjunto de ideias, um conjunto de indicações que vocês, professores, se podem apropriar nas diferentes áreas e nos diferentes departamentos, de modo a que a educação aconteça, de modo a que o professor se sinta também apoiado para trabalhar os conteúdos de cada unidade curricular, do conhecimento de que ele é detentor, das ciências, da matemática, da história ou de outra área, e possa também levar para os colegas que não estão a construir esse instrumento algumas indicações que depois possam ser discutidas e trazidas novamente para que o projeto possa ser constantemente melhorado. Porque um projeto educativo é um instrumento que tem que estar sempre a ser melhorado. Porque os estudantes são diferentes em todos os anos, porque os professores também são, porque a realidade social muda, porque a realidade educativa muda e, portanto, é um instrumento que, do meu ponto de vista, ia ser um bom instrumento que nos permita trabalhar bem, tem que ser constantemente reequacionado, revisitado, repensado, em função do que vai acontecendo também na educação e das reações que cada departamento ou que cada grupo disciplinar vai dizendo isto acontece melhor ou pior, os estudantes fazem, não é? E também, normalmente, junta-se a este projeto, se for um projeto bem feito, juntam-se os outros atores e outros agentes educativos que fazem parte da vida da escola. Os funcionários, os psicólogos, todos os profissionais que não têm percurso cuja sua profissão ou cuja sua formação não é a formação de professores, mas que têm um papel importante na vida da escola. E, portanto, os projetos educativos, do meu ponto de vista, e a serem bem feitos, e pela minha experiência, têm que incluir também estas vertentes. E têm que ser discutidos. Alguns não são, não é? Como nós sabemos, mas têm que ser discutidos. Eu participei neste projeto, que vos estou a dizer, num agrupamento de escolas, que tem várias escolas do primeiro ciclo, jardins de infância, ensino profissional, enfim, várias vertentes, e foi um projeto que surgiu a pedido até na altura, Direção Regional de Educação do Norte, que era um projeto educativo de escola, mas com a ideia de que a escola é fundamental numa comunidade. A escola é fundamental numa comunidade e deve ser respeitada como tal. E para ser respeitada como tal, tem que, se calhar, ouvir as pessoas que frequentam a instituição, que não são só os estudantes, os alunos, que não são só os pais que vão lá de vez em quando, às vezes só para levar uns raspanetes, mas são também todas estas pessoas que eu já vos disse e as instituições da comunidade. Então, a escola juntou, deliberou, elegeu um conjunto de professores das diferentes áreas, para além da direção. Cada instituição da comunidade que colaborava, e ainda colabora, com a escola, elegeu uma pessoa que estivesse apta, que tivesse conhecimentos e que tivesse competência para poder perceber o que é que significava realmente construir um projeto, e juntaram-se várias pessoas que construíram esse projeto. Esse projeto, pronto, agora não vou dizer como é que é, mas foi um projeto muito interessante, que do meu ponto de vista teve, pelo menos, vou-me lembrar só, pelo menos três características muito interessantes. Primeiro, foi um projeto participativo. Sendo um projeto participativo, as pessoas que participaram aprenderam muito umas com as outras. Porque quando nós fazemos um projeto que apresentamos feito, pomos à discussão, mas é o que já está feito, e as pessoas pouca intervenção podem ter naquilo que são os conteúdos do próprio projeto, as pessoas que fazem o projeto pouco aprendem, porque é tal aplicação.
Portanto, foi um projeto onde houve formação, foi um projeto educativo, formativo, participativo e formativo, que é os projetos que eu gosto mais, é os projetos com que eu me identifico mais, e nem preciso de dizer que vocês já perceberam porquê, e o professor António Guedes também sabe, não é? São os projetos em que nós temos que ter uma capacidade muito grande de escuta, temos que aprender muito, temos que ler muito, temos que estar muito disponíveis para que a educação aconteça em função daquilo que é o objetivo principal daquele instrumento. E o objetivo principal daquele instrumento qual era? Que todas as crianças pudessem ter experiências positivas do ponto de vista da educação, que gostassem da escola, que os professores gostassem de colaborar uns com os outros e que, portanto, fosse utópico, que é uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir. Um projeto utópico, lúdico, sério e que seja realmente um instrumento de trabalho, um instrumento que permita às pessoas trabalharem umas com as outras e não só obedecer umas às outras. É evidente que, portanto, tendo esta vertente formativa e lúdica, torna-se um projeto mais exigente, ao contrário do que se diz. As pessoas acham que um projeto, e estou a falar isto pela minha experiência, as pessoas acham que um projeto exigente é aquele que está muito bem feito, muito bem organizado, tem os pontos todos, está lá tudo explicadinho, só tem que seguir. E esse é que é o projeto, que é o projeto piloto, é o projeto que depois se mostra à comunicação social, se mostra aos colegas, se mostra à Inspeção-Geral da Educação, se mostra não sei a quem, e que, portanto, a escola, não, estou a brincar. A escola tem esse instrumento que é um instrumento que lhe dá visibilidade posterior. Fica no papel? Não só no papel, agora, hoje em dia fica nos sites, sim. É mostrado aos pais e vai ao encontro daquilo que as pessoas acham que os outros querem ouvir. E vai ao encontro daquilo que as pessoas acham que o Ministério também quer ler, ou a Inspeção-Geral da Educação, ou a Direção-Geral da Educação, agora acho que é só DGE, não é? Agora é só DGE. Portanto, esse projeto, no fundo, nós fizemos-lo porque conseguimos misturar a utopia, que é a prática, e que é aquilo que acontece quando ele se põe em prática, com aquilo que é um documento que tem uma característica que é o objetivo que a Clara propõe, que é, resumindo e concluindo, o projeto educativo é um instrumento que permite aos professores daquela instituição escolar ou daquele agrupamento seguirem ou terem uma espécie de indicação, um indicativo, que não é que é uma orientação, não é uma obrigação, e que no papel, como é óbvio, não há outra maneira, funciona de uma determinada maneira, está lá, mas depois na prática, no cotidiano, não pode ter um gap, não pode ter um buraco entre aquilo que é o que está escrito no papel, ou aquilo que é o que se considera ser o projeto educativo, e aquilo que se faz na realidade. São coisas diferentes. E é aí que o projeto educativo, para além dessa versão mais formativa e mais lúdica e mais utópica, se conjuga com o projeto educativo mais institucional, burocrático, não sei, deve haver outra palavra qualquer, mas o professor António Guedes sabe mais disso do que eu. E depois temos uma terceira vantagem desse projeto, é que em qualquer altura a lei faz-se para nos servir. Nós não temos que andar a servir a lei faz-se para nos servir. Portanto, o projeto educativo numa escola, do meu ponto de vista, faz-se para servir a comunidade. Os instrumentos não servem, mas serve para, de alguma maneira, os professores poderem dizer, olha, o que é que está no projeto? Porque há professores e professoras, há educadores e educadores, há alunos e alunos, há muitas pessoas diferentes, não é? E, portanto, esse instrumento também serve depois, essa parte mais, digamos, burocrática, da avaliação, mais, que é a possibilidade de nós podermos recorrer a um documento quando temos dúvidas do que é que queremos ou não queremos fazer, para não andar, numa escola não pode andar cada um a fazer o que lhe apetece. Quer dizer, eu por acaso sempre andei a fazer o que me apetece, até nesta escola, mas percebem o sentido, não é? Quer dizer, há que haver, mesmo quando uma pessoa faz aquilo que acha que o seu coração e a sua intuição educativa lhe diz, há regras, não é?
Eu não posso vir para a escola às 10 da manhã, quando as aulas começam às 9, porque se vier às 10 já estou, não é? E o projeto educativo tem também horários, não é? Eu não posso, se me apetecer, dar aulas de música, porque há aqui um departamento de aulas de música, e eu sei música, mas não é essa a minha função. E, portanto, as pessoas têm também que perceber que esse documento, esse projeto que fazem, é um projeto que também cria regras de convivência, regras de aprendizagem e regras da forma como nós ensinamos uns aos outros aquilo que temos que fazer, não é? Portanto, é um instrumento fundamental numa escola. Um projeto educativo é um instrumento fundamental numa escola. Eu sou muito a favor de ter um bom projeto educativo, construído nesta forma, como eu disse, e sou muito a favor de termos um projeto educativo que incentive, e vou-me calar, que incentive a melhor maneira de criar uma atividade pedagógica científica. Um projeto educativo tem que ser muito pedagógico, muito científico e muito organizativo, e muito, não é a palavra, sim, organizativo pode ser, não é? Mas não é mais normativo. Não é? Portanto, a questão da pedagogia, a questão de incentivar ao ensino sério, a questão de mostrar que a atividade pedagógica é fundamental numa escola, ela tem que estar plasmada no seu projeto, não é? E a atividade por projeto é a atividade que melhor serve uma instituição educativa e que mais dignifica a educação no seu todo. Portanto, em resumo, um projeto educativo é um balanço entre todas estas coisas que eu disse e que vocês podem acrescentar outras tantas. Se vocês, enquanto alunas, quiserem fazer um projeto educativo, não precisam de pensar isto tudo. Um projeto educativo é um instrumento que nos ajuda a ser ou a trabalhar bem com os outros e que ajuda a escola a pensar. Ajudar a escola a pensar é uma atividade que eu e o professor António Guedes abraçamos do fundo do coração, certo? Que ajudar a pensar é o essencial. E o projeto educativo pode ser um instrumento importante para ajudar a pensar. Vou ser mais formal um bocadinho e gostava até de agradecer, em primeiro lugar, ao professor Pedro, no âmbito da unidade curricular que desenvolve, por um lado, a iniciativa que tomou em partilhar temas distintos conforme as turmas que têm e bem. A vocês, em particular, também pelo facto de quererem intencionalmente desenvolver estas questões do projeto educativo por variedíssimas razões. A primeira é porque nós precisamos de uma literacia, mesmo para quem forma professores, daquilo que é o mundo das escolas. E o mundo das escolas tem um código próprio. Eu, quando vi o guião, naturalmente, e agradeço o convite, é mesmo um gosto estar convosco, mesmo, e também sublinho o gosto de estar com a minha colega Maria José, com quem aprendi imenso mesmo. Tive um cuidado, estou aqui há muitos anos, e este é o 44º ano de trabalho, não são 2 dias, e tive o privilégio de trabalhar com a professora Maria José, que é uma pessoa incrível, que deixa muitas saudades, mas está sempre presente e como se vê, de facto, continua a viver intensamente estas questões. Mas vou retomar o que estava a dizer, era preciso uma literacia que vocês têm que ter quando forem para o mercado de trabalho. E o mundo do trabalho, o mundo das escolas, tem um próprio código. E é este código que eu acho que muita gente, e tenho conversado com colegas meus sobre estas questões, às vezes de uma forma mais formal, outras vezes menos formal, da importância de quando nós formamos alunos e temos responsabilidades várias, de quando nós diplomamos os nossos alunos, certificamos para o mundo da vossa profissão, conhecerem esse código. E o projeto educativo, devo dizer, a professora Maria José, no início, faz uma abordagem que não é esta que vou seguir, até porque percebo bem aquilo que está aqui em causa, que vai orientar um bocadinho o meu discurso, porque a educação é um projeto. Aliás, nem sequer é novo, vocês provavelmente está esquecido, mas quando estudamos o João Diu, a educação como projeto, o Paulo Freire, que reconhece na educação o grande projeto de sociedade que nós podemos construir, mas esse conceito de projeto, que está muito bem desenvolvido numa obra de Boutinet, que é a Antropologia de Projeto, ficam a saber que existe, não é esse projeto que normalmente as escolas se apropriam. Quando nós falamos em projetos educativos, e a verdade é esta, eu há muitos anos esta parte, quando a professora Maria José referenciava bem, eu faço um trabalho de avaliação externa das escolas sobre as dinâmicas das instituições, e há um documento estruturante de organização do trabalho educativo, que é o projeto educativo.
E o projeto educativo, no fundo, ele determina o ADN institucional daquela organização. E esse ADN institucional, no fundo, gravita à volta de 3 conceitos nucleares, ainda que possa haver outros. Gravita à volta do seu conceito de missão, gravita à volta do conceito de visão e gravita à volta dos valores que aquela comunidade tem para aquele contexto. Obviamente que a forma como se tem vindo a apropriar este conceito de projeto educativo, que nada mais é, e há aqui uma palavra que a professora Maria José disse que eu me revejo completamente, é que os projetos, todos eles são utópicos. A palavra utopos quer dizer, etimologicamente, em nenhum lugar. E esta ideia de um projeto educativo que se constrói, ele constrói-se a partir de uma realidade concreta. Diz-me a experiência e também o conhecimento, se me permitem, que tem havido uma evolução na própria escola da forma como se tem vindo a apropriar de projeto educativo. O projeto educativo inicial, e há um trabalho de 2 professores nossos muito queridos da nossa escola, que a professora Maria José conhece bem, um, francamente, ainda no ativo, a trabalhar e bem, que é o professor Fernando Diogo, que também já se apresentou, e também uma grande amiga e colega, que era a Angelina Carvalho, que infelizmente já faleceu, mas são sempre bons momentos, porque fizeram um livro que, entre aspas, é uma espécie de best-seller para quem anda nas escolas, exatamente com esta designação, projeto educativo. E quando publicam esse projeto educativo, estávamos realmente no auge da obrigação, já não era uma necessidade, da obrigação. Eu estive vários anos à frente de uma instituição onde não era exigido o projeto educativo. Trabalhava-se sem um referencial, sem um horizonte, o tal marco utópico que esse projeto deve sinalizar, e as coisas também se faziam. A partir de uma certa altura, por imposição da lei, a noção de projeto educativo vinha conferir um cunho muito personalizado aos contextos onde as coisas acontecem. E a professora Maria José, eu recupero também uma ideia que foi aqui divertida, as escolas são diferentes. Nós agora não falamos de escolas, falamos de agrupamento de escolas agrupadas ou não agrupadas, também há de escolas TAPE, naturalmente, mas hoje a lógica da organização mudou, mas de facto o projeto educativo, de alguma forma, há bocadinho desenvolvi esta ideia, é uma espécie, desculpem a expressão, não me ocorre outra, é uma espécie de cartão de cidadão, de bilhete de identidade daquela comunidade. E aquela comunidade que agrupa um conjunto de escolas que têm ou que bebem das mesmas preocupações, em que a missão e a visão e os valores são estrategicamente pensados para aquela comunidade. E até mais do que isso. O projeto educativo, grosso modo, a seguir a este mapeamento, eu diria, mais teórico do ponto de vista daquilo que se pretende para aquela comunidade, identifica, e isto é um lado muito interessante, identifica com clareza as prioridades naquele ciclo em que o projeto se situa. Por regra, um projeto educativo é pensado há 4 anos, que ciclicamente é repensado, que ciclicamente é revisitado por forma a perceber se as metas traçadas, os valores defendidos, a visão estratégica que era preconizada, os eixos estruturantes de intervenção que seriam identificados, como é que se apropriaria os professores e alunos e a comunidade daquele documento, ciclicamente vai sendo testado. Porquê é que é, na minha perspectiva, a seguir à lei de bases, a seguir ao perfil do aluno, é o documento estruturante do próprio agrupamento. Porque é ele que baliza, naquela comunidade, as grandes referências de que é necessário trabalhar naquele contexto. Por hipótese, imaginem que estamos a falar de um contexto difícil, de um contexto de muita falta de assiduidade, um contexto de algumas questões ligadas à disciplina ou falta dela, eventualmente de pouca participação dos alunos, seja o que for. Quando o projeto educativo define as prioridades e os eixos de intervenção, está a sinalizar que toda aquela comunidade vai concorrer e trabalhar para que isso aconteça. Volto a dizer por experiência, se me perguntarem hoje, e muitas vezes noutros contextos, perguntam-me, inicialmente os projetos educativos eram documentos extensos, eu diria com muita informação, mas havia muito pouca apropriação. Hoje em dia, aquilo que me parece, à luz da minha experiência, é que nós hoje temos projetos que continuam a manter viva os grandes princípios, mas não é, e agora vejam o que eu vou dizer, que parece que contraria tudo aquilo que estava a dizer há pouco, não é um documento suficientemente apropriado pela comunidade
em geral, seja professores, seja alunos, sejam pais encarregados de educação, seja quem for. Porquê? Porque muitas das vezes, e a professora Maria José já teve o cuidado de referenciar, a partir do momento que é uma obrigatoriedade, muitas das vezes ele não é olhado com os olhos com que deveria ser olhado, mas é olhado como um documento que toda a gente tem que ter, e desculpem que eu vou dizer a seguir, mas que ninguém liga nenhuma ou se liga muito pouco. Em abono da verdade, o planeamento que é feito nas escolas, na primeira instância e última instância, deveria concorrer para a melhoria dos eixos estruturantes que defendem o projeto educativo. E o que é que nós dizemos? Não há articulação normalmente entre projetos educativos, não há articulação depois com o projeto curricular de agrupamento, com o projeto curricular de turma. E porquê? Porque realmente este projeto educativo sinaliza um conjunto de princípios que depois essa comunidade, o agrupamento, se deveria apropriar. Do ponto de vista da importância do documento, eu diria um farol, funciona como uma bússola em alto mar, que sem ela nós navegamos para todo lado porque não temos o referencial. E nesse sentido, o projeto educativo aparece nas escolas com esse intuito. Escusado será dizer que ele, infelizmente, tem sido uma obrigação da lei. Acho que a criação e os objetivos da sua criação foram muito válidos. Não me parece que seja, de facto, um documento que esteja a ser apropriado pelas organizações. Tanto mais, e diz-me a experiência de andar, agora sim vou dizer, com a Inspeção Geral de Educação, no âmbito da avaliação externa das escolas, que quando se perguntam aos professores que eixos estratégicos estão plasmados no vosso projeto educativo, ninguém sabe responder. Quais são as prioridades do vosso projeto educativo? Um silêncio profundo e muito mais, obviamente, quando nós falamos com os alunos e com os pais. Isto quer dizer que muitas das vezes a questão, e isso tem a ver, e desculpem porque tudo se articula, a forma como as dinâmicas são instituídas nas organizações são importantes, as lideranças de topo, as lideranças intermédias, os coordenadores de departamento, os coordenadores de diretores de turma, os professores titulares de turma, os próprios diretores de turma. Há aqui uma articulação que estes documentos também deveriam beber, que não são compagináveis com isso que vos estou a dizer. Em abono da verdade, mesmo o plano anual de atividades, nas melhores organizações, e vocês interrogam, só professor, essa palavra melhor, o que é isso? Tenho dificuldade em dizer-vos. Do ponto de vista teórico, um plano de atividades que articula com o projeto educativo, e há muitas escolas onde nós vamos e se vê isso, em que o plano de atividades é concebido à luz dos eixos estratégicos do projeto educativo, dão um sinal à comunidade muito importante. Identificadas as prioridades a trabalhar, o plano de atividades concorre para a melhoria desses eixos estruturantes do projeto educativo. E ele não deixa de ser, ou melhor, deixa de ser apenas um documento, mais um documento que aparece, mas há aqui uma preocupação educativa, substantiva, que é articular o trabalho que se desenvolve nas escolas ou no agrupamento com o projeto educativo. Eu devo dizer que, em última instância, e é por isso que é importantíssimo estas literacias do que é conhecer uma escola, em abono da verdade, e já tenho dito isso muitas vezes vocês são, entre aspas, atirados para as escolas sem se terem apropriado do código da escola. Eu estou a falar até dos projetos curriculares, seja de turma, o educativo, a importância e a pertinência do 54 e 55, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Há toda uma panóplia de documentos e princípios que orientam a prática educativa que estão muito pouco trabalhados. E o projeto educativo, uma vez que vocês estão a trabalhar neste aspecto, eu diria é o farol das organizações. É o farol, deveria ser o farol que ilumina as práticas pedagógicas. E tudo deveria concorrer, quer ao nível das competências, aprendizagens essenciais para o desenvolvimento do próprio projeto educativo. Eu estou a falar no projeto educativo no sentido que vocês estão a explorá-lo, porque a palavra projeto, ela é muito mais ampla, tem uma amplitude conceptual muito maior do que aquela que nós estamos aqui, de facto, a desenvolver. Mas, recuperando o que eu estava a dizer há pouco, do ponto de vista da vossa formação, quando forem para uma escola, se há documento que devem ler em primeiro lugar, perfil do aluno e o projeto educativo. E há organizações que articulam perfil do aluno, projeto educativo, aprendizagem essenciais. Porquê? As atividades resultam no cruzamento destas três vertentes. E quem faz este trabalho mais minucioso tem uma ideia clara daquilo que o agrupamento precisa.
E é por isso que realmente o próprio projeto educativo, infelizmente, está-se a tornar num documento, não me levem a mal, eu diria vazio, não está a ser utilizado para os fins a que se destinava, é mais uma obrigatoriedade, como disse a professora Maria José, para apresentar a quem vem, não está apropriado pela comunidade e não quer dizer com isso que as pessoas não façam o seu trabalho da melhor maneira, mas nós precisamos de referências para fazer o nosso trabalho. E vou recuperar, e com isto termino esta primeira intervenção, só para vos dizer uma coisa. É diferente quem gosta de andar em alto mar com bússola ou sem bússola. E o projeto educativo, desculpem, funciona como bússola daquilo que é a nossa prática pedagógica e orienta o nosso trabalho enquanto educadores e professores. Posso responder algumas coisas em função... Sim. Posso responder? Não é responder, é levantar algumas questões que me parecem fundamentais para o objetivo que aqui nos traz. O objetivo que aqui nos traz é: vocês são alunas da Escola Superior de Educação e estão a fazer a vossa formação para poderem vir a ter a serem profissionais, quer do ponto de vista, quer numa escola do primeiro e segundo ciclo, né? Quer quer numa instituição num jardim de infância. Podíamos ficar aqui a discutir a tarde toda o que é isso do pré-escolar, né? Porque comer e dormir em casa também é pré-escolar, é antes de entrar para a escola. Embora na escola também se come, né? Pronto. É uma coisa que me mete muita impressão, é chamarem escolas de creche, escolas de jardim. Portanto, isso eu espero que vocês não digam, senão eu levanto-me e saio. Mas só dizer aqui só para além, à parte da provocação, sim. Porque se é pré-escolar não tem a palavra escola, não é? E as pessoas não percebem isso. E, portanto, esta questão que o professor António Guedes levanta da literacia é muito importante. E é muito importante porquê? Porque há uma literacia educativa, há uma literacia que é fundamental e um código linguístico que a Academia propõe a vocês enquanto estudantes. Vocês são alunas da Escola Superior de Educação e já passaram por vários ciclos de estudo. Se alguém sabe de educação neste momento atualizada, são vocês, não somos nós. Nós estamos aqui a estudar em livros e papéis e vamos de vez em quando às escolas olhar como é que é e depois conversamos entre nós. Como somos muito interessados, e somos, também nos esforçamos por não criar discursos que não sejam apropriados àquilo que é a análise educativa. Mas vocês têm uma experiência enorme. Pelo menos quantos anos? 18? 20. Pelo menos 20. Ora, 20 anos de experiência, não a percam, não a deitem fora. Quantos projetos educativos vocês conhecem? Mais, qual é o projeto educativo da Escola Superior de Educação? Qual é? Não, eu gostava de saber. Vocês não sabem, mas é por aí que têm que começar. Vocês estão numa escola, isto tudo que o professor António Guedes disse também se aplica à Escola Superior de Educação. A Escola Superior de Educação tem um plano, tem um projeto, tem uma ideia. Para isso tem um conselho pedagógico, para isso tem um conselho científico, para isso tem uma direção. Ou isto aqui não há projeto. Os projetos é só para dizermos aos outros como é que se faz. Não, nós temos que começar pelo nosso projeto. Eu aconselhava-vos a tentar perceber como é que é o projeto da escola onde estão, para depois terem também uma ideia de como é que viveram esse projeto e para conseguirem depois, dentro daquilo que vai ser ou que poderá ser a vossa atividade profissional quando tiverem o diploma, poderem também pensar com os vossos pares ou levar para as instituições para onde vão uma mais-valia, que é aquilo que andaram a aprender fresquinho, que pode vir a criar essa relação. Eu fiz muita formação de professores, o professor António Guedes também, mas eu vou dizer uma coisa que se calhar pode ser um bocado arrogante, mas eu fiz mais. Eu fiz mais porque eu andei mais. Eu andei mais pelas escolas de todo o país. É verdade ou mentira? É verdade. Sim, é verdade, sim. Eu fiz mais formação de professores fora. Não, aqui na escola fizemos igual, né? Fizemos mais ou menos igual, cada um com a sua... Mas depois, nos espaços das instituições, nas creches, nos jardins de infância, no primeiro e segundo ciclo, eu fiz mais. E o que é que isto quer dizer? Rigorosamente nada. Eu podia ter feito mais e ser uma péssima formadora, e o professor António Guedes pode ter ido lá 2 vezes e ser um professor muito mais respeitador. Portanto, a quantidade não interessa muito. E porquê é que eu digo isto? Digo isto porque a quantidade, em termos de anos ou em termos de experiência, diz pouco se nós não conseguirmos pensar. Lá está, estamos outra vez na questão do pensar. E eu dei aulas de música no
em creche, jardim de infância, e também trabalhei no primeiro, no segundo, no terceiro, no ensino profissional, nos TESPs, e portanto andei pelos graus todos. Numa altura muito mais fácil de trabalhar do que é agora. Eu agora acho que nem sei se conseguia. Porque o que eu noto é que nós temos um projeto, o Ministério da Educação tem um projeto para a educação, que é um projeto que eu não abraço, que eu não gosto, que eu não quero, muito centrado no produto e muito centrado na rentabilidade, quer do ponto de vista do aluno, quer do ponto de vista até financeiro, e com o qual eu não me identifico nada. E uma das razões pelas quais não me identifico é porque eu acho que é um projeto que não dignifica o conhecimento. Não é só uma questão política, é também uma questão como pessoa, como ser humano. É um projeto que não é muito humano, não valoriza o ser humano na escola, não valoriza a pessoa do aluno que entra ali e quer saber. E só um exemplo. O Ministério da Educação disse várias vezes que não há professores nas escolas. Vocês ouviram isso? Uhum. Eu até dei uma entrevista sobre isso, deve estar a algures. É evidente que as escolas têm muitos professores. Não há falta de professores. Falta de professores para quê? Se calhar as escolas devem ter mais profissionais para poderem trabalhar melhor, para poderem colaborar melhor entre elas. O projeto de educação deste ministro, deste senhor, é um projeto educativo que não tem a palavra pedagogia nunca, quando ele diz. Isto já é a minha opção política para vos dizer. Este ministro, que eu até acho que dos ministros que estão neste momento no Executivo, até dos melhorzinhos, mas é um ministro cuja palavra pedagogia não sai da boca dele. Não existe. Eu não conheço, eu nunca ouvi falar. É um ótimo homem dos recursos humanos. Ele faz uma análise perfeita dos recursos humanos, por isso é que diz que não há professores. Porque se ele fosse um homem da pedagogia e soubesse como é que se trabalha, ele é professor. Antes de ir para lá, foi professor. Este ministro podia falar de outro. Não estou a fazer uma crítica diretamente ao ministro. Estou só a identificar para vocês conhecerem que é. Este senhor faz uma análise de recursos humanos fabulosa. Quantos professores, menos professores, tem mais professores. Não lhe interessa se tem informação pedagógica ou não. O que interessa é que vão preencher o buraco para os pais não chatearem por estar lá um professor. Também não lhe interessa se tem conhecimento pedagógico ou não. É verdade ou é mentira? Aqui, meu colega. É verdade. Sim. Portanto, é uma lacuna do discurso dele, mas que se traduz numa coisa muito importante e que tem a ver com o facto dela querer um aluno da Escola da Ponte. É que nós temos muitas experiências em Portugal, temos muitas escolas que trabalham muito bem, que trabalham com projetos educativos, com uma vertente pedagógica, com uma vertente organizativa e com uma vertente humana muito grande, que fazem um excelente trabalho uns com os outros e que para isso fazem uma coisa chamada trabalho de projeto. Investem nas relações de cidadania, investem na filosofia, investem em diferentes áreas das ciências sociais e humanas, para além de investirem também nas línguas, nas artes e na relação interdisciplinar, multirreferencial e intergeracional que o conhecimento deve propor. Isso é um bom projeto educativo, é um bom projeto de escola. E para isso não são precisos muitos professores, são precisos professores que abracem esse tipo de conhecimento. Por isso, quando ele diz há poucos professores, ele está a pensar nos alunos, num projeto de escola que é uma instituição, com salas, com pessoas lá dentro, escolhidas pela idade ou por não terem reprovado, portanto, é sempre mais ou menos pela faixa etária, onde um professor vai conversar com esses alunos, ou enfim... e não está a pensar numa instituição que tem X alunos e X professores, um conjunto enorme de saberes que é preciso trocar e como é que as escolas, com autonomia, que é uma coisa que ele também não fala, com autonomia e com respeito pelas pessoas que lá estão, podem organizar esse projeto educativo e podem trabalhar em função do que têm, exigindo o que eventualmente lhes falta, mas não deixam de trabalhar com o que têm. E esse projeto educativo, que é um projeto progressista, é um projeto que aposta na pessoa humana, é um projeto que aposta no pensamento criativo, reflexivo, artístico, é um projeto que aposta na relação com a comunidade e que fez parte daquele projeto educativo que eu vos falei na primeira vez. Portanto, quando nós falamos de projeto educativo, também temos que pensar em tudo o que já nós os dois fomos dizendo e
e falando, e que tem a ver com a nossa experiência e com a nossa forma de pensar, mas também estamos, sobretudo, a pensar na escola que queremos. E haverá 2, 4, 5, nós somos aqui 5, 6, 3, 6, aqui de certeza que estão 6 pessoas que querem 6 escolas diferentes. Portanto, há tantas escolas quantas pessoas, há tantas escolas e tantos projetos educativos quantas pessoas que os abraçam. É por isso que é tão rico, é por isso que a autonomia das escolas devia ser alguma coisa que deve ser pensada em função dos projetos educativos. Eu sou uma mulher da ludicidade e sou das artes. Sou da ludicidade e, portanto, quando falo, bem ou mal, quando me abalanço a conversar sobre educação, não posso deixar de pensar e de dizer 2 coisas. Para mim, a escola tem que ser lúdica, tem que ser participativa, tem que ser implicada, envolvida, tem que respeitar as pessoas que lá estão, tem que as ouvir e tem que as ouvir com vontade de as deixar crescer e não com vontade de as obrigar a crescer como a escola quer. Não é? E isto dá trabalho. O grande problema dos projetos educativos e o grande problema da educação neste momento é que dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Exige pensar muito, exige estudar muito, exige empenhamento, envolvimento. E nem todas as pessoas estão disponíveis para isso. Isso passa-se aqui na escola. A professora interrompeu já. É por isso, por dar muito trabalho, é que os projetos educativos, na prática, estão vazios. Deixa-me só ir até aprofundando esta questão, porque há aqui realmente 2 concepções desta nossa conversa. Uma coisa é nós reconhecermos na educação um ato político e quando nós olhamos a escola, é verdade, cada um de nós tem uma percepção de como é que a escola deveria ser. O projeto educativo, aquele instrumento ou documento que pode ser orientador das práticas, é um documento, eu atrevo-me a dizer, é um documento bem intencionado, mas inconsequente. Obsoleto. É bem intencionado no sentido em que realmente procura-se um denominador comum para aquela organização do que é que se pretende fazer. Aqueles e depois nós temos o mundo do papel, que é o projeto educativo, e o mundo das práticas, que são completamente diferentes. Em abono da verdade, nós quando falamos da missão, da visão, e eu também ando nessa questão de avaliar escolas, vou-vos dizer uma coisa até pouco simpática. Os projetos educativos são cada vez mais iguais. Os projetos educativos já não se reconhece uma diferenciação que resulte daquilo que são os seus próprios contextos. Obviamente que, quando nós falamos nos eixos estratégicos, naquelas áreas de melhoria, nos instrumentos para concretizar, nós devíamos estar a pensar, e agora sim, que conceito de educação, que estratégias para a implementação de estratégias para a cidadania, que modelo pedagógico a adotar, que coerência entre o ensino e a aprendizagem, como é que isso se articula nos outros instrumentos de planeamento estratégico. O que acontece é que, sendo um documento que é necessário e obrigatório por parte dos agrupamentos, não há consequências, muitas das vezes, e é quase como de repente todos nós fôssemos professores na mesma escola, existe um projeto educativo que está na mesma estante, tem uns princípios fantásticos, em termos de estratégia de princípio, visão, valores, tudo muito bem feito, e nós na nossa sala de aula estamos entretidos a fazer aquilo que fazemos da mesma maneira como cada um faz. Ou seja, não há aqui uma estratégia coletiva de assumirmos coletivamente alguma coisa que concorra para uma concretização de alguma coisa. Exemplos concretos. Vamos a muitas escolas cujos pais se preocupam, professores se preocupam e os alunos. Por exemplo, a questão da disciplina, que é um pão nosso cada dia. E também aqui um conceito, do ponto de vista conceptual, é até perigoso dizer, às vezes, nas escolas, estas questões da indisciplina, temos que saber de que conceito se fala, o que é disciplina. Se fôssemos perceber, pela experiência que tem nas escolas, nós estamos a falar de coisas literalmente diferentes. Às vezes uma aula com ruído para um professor é indisciplina e para o outro é uma aula dinâmica. Para mim é uma maravilha. O quadro conceptual é diferente conforme os nossos métodos de ensino. E é por isso que, muitas das vezes, o projeto educativo deveria ter essa missão de, ao preconizar um conjunto estratégico de valores e uma visão estratégica de ação, ela, de facto, corre o risco,
eu ponho entre parênteses, quase sempre corre esse risco de se tornar inócuo, inoperante, e é praticamente um documento vazio. Mas quem está a formar professores, também, eu ponho sempre, porque sou professor e não me posso despir do gosto que tenho pela profissão, quem se está a formar também tem que ter consciência da importância estratégica desse documento. Aquilo que eu vejo hoje é que os projetos educativos é tudo muito semelhante. Apelam quase Copiam uns todos. dos outros. E acaba por ser um documento inoperante. E eu digo isto com pena, porque ele foi pensado, vou-vos dizer qual foi a lógica da construção do projeto educativo. O projeto educativo, como a lei de bases, ele é, acima de tudo, também, entre outras coisas, é um projeto antropológico. Define uma concepção de homem que nós queremos ver ali plasmado. Também tem uma concepção axiológica. Ser humano. Os valores intrínsecos daquela forma de se trabalhar naquela comunidade. Mas também tem ali valores de opções pedagógicas. E estas opções pedagógicas são muito marcantes. Se trabalho na ótica do projeto, se estou mais tradicionalista, que valor dou à centralidade do aluno no seu processo de construção do saber. Há muita coisa que acontece ao mesmo tempo. Mas não é só isso. Mas também tem uma visão filosófica do que eu quero, que é isso que há bocadinho estava a ser falado. O que é que eu quero enquanto educador? Nós refletimos duas coisas. A nossa concepção de educação e a concepção de sociedade. O projeto educativo, no limite, naquela organização, naquele agrupamento, também deveria refletir uma concepção de educação e de sociedade que tem prioridades. Nem todas as escolas, por isso é que há as escolas TAPE, que são territórios educativos de intervenção prioritária, que pela sua própria natureza é necessária uma intervenção diferente daquela que pode ocorrer numa outra escola ao lado, mas que não tem, de facto, onde se faz de uma outra maneira distinta. Portanto, o que é que isso quer dizer na prática? Que nós quando olhamos para os projetos educativos, vemos, por um lado, um mapeamento bem feito, que articula quase, e agora está na moda, desculpem que eu vou dizer, recupera-se praticamente o que está no PASEL em termos de missão e visão. Vocês seguramente já leram esse documento várias vezes, há de ser a vossa Bíblia, desculpem a expressão, nos próximos anos, que tudo que irão fazer articulará com o PASEL. Embora amanhã o mundo vai ser diferente, para a semana temos guerra com a Ucrânia. Mas o projeto educativo, mas o projeto educativo tem este condão. Vocês quando leram o PASEL, aquilo no fundo não deixa de ser uma utopia. Quando se fala nesta visão de um ser livre, solidário, autónomo, responsável, e depois como é que se concretiza na prática? É que há um desfazamento incrível, e eu sou um crítico, modestamente, entre a riqueza do espírito dos textos e a realidade. Nós falamos no espírito do crítico que não promovemos a autonomia, nós falamos na necessidade de exercitar esse pensar reflexivo, não permitimos aos nossos alunos que desenvolvam esse pensamento reflexivo, e o próprio projeto educativo, ainda que veicule esses valores, as realidades mostram-nos coisas distintas. Professor, isso é uma fatalidade? Não. Há pessoas que fazem isso e outras que não conseguem fazer, há outros que realmente, por natureza, já têm uma concepção de educação e sociedade. Nós somos diferentes uns dos outros. E a maneira como olhamos a sociedade e a educação é diferente. E é legítimo, tem que ser respeitada. E, portanto, o que eu quero dizer, no fundo, é que, do ponto de vista do vazio operacional, eu sinto cada vez mais que as escolas funcionariam também, bem ou mal, sem projeto educativo. Que é até uma coisa complicada dizer a alunos isto que estão a fazer formação. Não, a questão... E isso também dá que pensar até que ponto, se vocês me disserem assim, mas isso depende das lideranças. Eu também, a Maria já sabe isso muito bem, nós estamos aos anos que temos aqui o mestrado de Administração. E quando vamos às escolas, os nossos alunos de mestrado de Educação também foram nossos alunos. Eu também, aos anos que dou aulas nesse mestrado de Administração. E quando vamos a muitas das nossas escolas, quando avaliamos as escolas, são nossos alunos. As lideranças, a forma como nós que somos capazes de envolver toda a gente no projeto. Já nem falo, que é um tópico que estava no vosso guião, como é que se envolve a comunidade educativa. Eu, claro, vou ser claro contigo. Teoricamente, um projeto educativo deve ser, na sua essência, é o que diz os livros, envolvendo a comunidade educativa. A realidade não nos diz isto. Nós, quando vamos às escolas, procuramos sempre ver quem é que se envolve na construção de um projeto educativo. Eu vou-vos dizer, às vezes tem nomes de alunos e de outros, e que não professores, que muitas das vezes só estão porque fica bem estar na composição esses nomes.
mas que não estão implicados, não estão... Isto tem a ver, isto não é uma crítica, tem a ver com o código da escola, que apesar de querer incluir, não há uma participação efetiva por milhentas razões. Eu uma vez fui a uma escola, não vou dizer qual, professor, para que envolver pessoas, outras pessoas, se somos nós que temos que redigir o texto final e somos nós que fazemos tudo? É para vós, mesmo professores, é para vocês perceberem que mesmo com os professores não é líquido. E eu preciso-me dizer, mas, quer dizer, isto é uma comunidade, se faz parte integrante, há aqui uma envolvência, não tem que ser pela escrita, mas tem que ser pelas ideias, por outro tipo de intervenção que possa ajudar nessa concepção. Nem sequer é consensual. Porque o envolvimento da dita comunidade também fica bem dizer que é necessária. Muitas escolas, claro, não existe. Não existe. E há outras escolas onde existe. Não há aqui um padrão, uma determinação superior que obrigue quem vai ver, que é o nosso caso, fica melhor quando é mais heterogénea a sua composição, na concepção do projeto educativo. Mas um projeto educativo bem feito implica auscultar toda a comunidade... Depende do conceito de bem feito. Mas conceptualmente, um projeto educativo, deveríamos ouvir toda a comunidade e dizendo o que é de toda a comunidade. Alunos, pais, pessoal não docente, professores. Depois de ouvir isso, que eixos estratégicos é que é necessário aqui implementar e, à luz dos eixos estratégicos, como é que vamos fazer para concretizá-los? E que consequências isso tem do ponto de vista curricular e do planeamento? À vontade. É porque eu acho que os pais não fazem nada na escola, deviam estar em casa a ser pais. Eu sou radicalmente contra, o mais contra possível, os pais imiscuírem-se na vida da escola. Aliás, os pais no jardim, e estou a dizer isto assim mesmo radicalmente, que é para se pensar, os pais têm que ser pais, os professores têm que ser professores. Os pais não podem andar a dizer aos professores o que é que eles têm que fazer e o contrário também é verdade. O que é que eu quero dizer com isto? Que os pais não se envolvem na vida dos filhos. Envolvem sim senhora. Dão a alimentação, levam à escola, providenciam banho, etc. Conversam com os filhos, conversam sem ser do material escolar e sem ser dos conteúdos escolares, mas das coisas o que é que gostas de fazer, que filme vamos ver, vamos dar aos dados, vamos jogar à bola, vamos ler um livro, vamos construir, ou não, pode ser só fazer um puzzle, quer dizer, ou pode nem ser fazer nada, pode estar quietos, sentados a ver um filme, ou a conversar. Os pais, do meu ponto de vista, têm que ser pais. Houve uma moda, a uma determinada altura, que os pais têm que se envolver. E essa moda foi para desresponsabilizar os professores e para culpabilizar os pais. Foi para dizer aos pais, o seu filho não aprende porque você não o ensina. O seu filho não aprende porque você não trabalha com ele. Começam as reuniões de pais, muitas vezes, as que eram comigo não começavam, porque eu não deixava, começam as reuniões de pais por dizer assim, os professores dizerem, o quarto ano é muito difícil, eles têm que estudar com eles. E eu levantava a mão e dizia, mas eu sou a coordenadora do agrupamento e acho que os pais não têm que ensinar nada aos filhos. Como é que vocês estão a estudar não sei quantos anos e querem que os pais ensinem os filhos? Então, mas se os pais podem ensinar os filhos, haverá pais que nunca tiveram formação pedagógica, então o vosso curso melhor é acabar. Acaba-se o vosso curso. Para que é que vocês têm o curso? Não são vocês que têm que obrigar? Então, vocês é que têm que trabalhar com os pais. Os pais não vieram cá para vocês lhes dizerem que têm que estudar com os filhos, ou que têm que estudar conteúdos escolares, ou que têm que fazer trabalhos que são trabalhos repetitivos e inúteis, do meu ponto de vista, para ser reproduzidos em casa. Os pais têm que ser pais. E a relação com a escola tem que ser uma relação de confiança. Tem que ser uma relação em que os pais confiam, que entregam os filhos numa instituição pública cuja missão é fazer com que as crianças tenham acesso a uma informação, a um conhecimento que não teriam se não viessem à escola e não fazerem marcação de trabalhos que os filhos têm que fazer para o professor cumprir o seu programa. Acontece na educação hoje em dia. O processo neoliberal é isto tudo. Na educação é assim. Os pais são responsáveis pelo conhecimento que os filhos têm e naquela classificação e naquela mediação e naquela avaliação que a escola faz. O seu filho não sabe porque o senhor não estudou com ele em casa. Por mim, os pais estavam proibidos de ir à escola e nos agrupamentos onde eu andei, chamavam-se os pais o menos possível. E quando se chamavam os pais, porque às vezes era preciso dialogar, o diretor de turma, o professor tinha que falar, a criança estava presente nessa reunião. Presente porquê? Porque a criança... O jovem tem que saber o que é que estamos ali a conversar. Acho
péssimo que uma instituição pública de educação e que promove a educação fale nas costas dos filhos com uma pessoa que o pai eventualmente nem conhece bem. Portanto, para mim, e nos agrupamentos onde eu andei, e nas escolas onde eu andei, e enquanto mãe, os professores falavam uns com os pais, se os alunos estivessem presentes. Se não estivessem, não falavam. Porque depois, a partir dos 14, 15 anos, os miúdos já não querem os pais a falar na escola, nem querem os pais a ir à escola. Portanto, o que é que isto implica? Implica que, quando a criança é pequena e não se consegue defender, toda a gente manda nela, e os professores mandam nela, os pais mandam nela, e fazem as piores asneiras. Portanto, ficam a saber que a minha posição é oposta a isso. Não acho, deixa-me só acabar, deixa-me só acabar. Não, da mesma maneira que no ensino superior também não se chamam os pais quando vocês não estudam, ou quando copiam, que eu até acho, até hoje. Mas até já o Sartre, olha, nas palavras o Sartre dizia que aprendeu a escrever copiando e plagiando. É verdade. Portanto, há quê? Não. É evidente que há muita perversão. O que aconteceu com os pais entrar na escola, eu não queria entrar neste assunto, queria passar já à questão da inclusão. António Guedes, desculpa, depois tu tens a oportunidade de falar com elas nas aulas sobre isso, porque senão nós vamos perder muito tempo num assunto que para mim é muito polémico. Eu já escrevi livros sobre o assunto. Os pais devem ser pais, devem dar carinho, devem brincar com os filhos. Mas eu acho que eles querem saber da importância de, quando se fala em projeto educativo, por regra, e isso é uma questão que vocês vão ser confrontados com isso, por regra, na redação do próprio projeto educativo, em tese, os pais também deveriam participar. Pois. Outra coisa, em tese... E eu questiono então aqui este confronto, como é que se... Não devem participar, sim. Participar enquanto pais. Não enquanto professores que vão ajudar os filhos. Não enquanto pessoas que vão reproduzir, enquanto pais que se preocupam com o bem-estar dos filhos, enquanto pessoas que se comprometem com a instituição educativa no que conseguirem, porque há pais que não conseguem. Atenção, estamos a falar em escolas, por exemplo, que têm pais que não sobrevivem, que têm ordenado mínimo, que ganham 200 euros para alimentar não sei quantas pessoas, que não têm tempo para lhes dar banho, que não têm casa para lhes dar banho. Portanto, nós estamos a criar, nesta regra do projeto educativo ter os pais, estamos a criar uma regra de desigualdade. Estamos a criar uma escola desigual. Estamos a criar uma escola que não promove aquilo para a qual o 25 de Abril existiu. A Constituição da República diz que a escola pública é uma instituição onde todas as crianças vão e vão porque não têm outro sítio que as ajude a aprender. Não têm outro sítio onde ter acesso a determinados bens culturais, não têm acesso. E porque não têm acesso, a escola tem que criar as condições para. Não é depois chamar os pais que fazem da associação de pais e que são os pais mais elitistas, mais conhecedores, com códigos linguísticos e com uma literacia que conhece a escola, que vão mandar nesses pais para os denegrir. Esta questão do trabalho dos pais na escola é uma questão que deve merecer a vossa reflexão profunda. E no vosso projeto educativo, eu acho que vocês deviam refletir profundamente sobre isto. Eu vou-vos mandar indicações, quer dizer, mas deixa-me só acabar. Mas estás a dizer uma coisa que eu não concordo. Há uma coisa que eu não concordo. Não, mas deve haver milhares que não concordam. Não, mas essa em particular, por uma razão. Porque assim, nós quando falamos, isto estamos a conversar, nós quando falamos dos pais, há uma certa forma de interação com a escola que até posso estar de acordo. Há uma certa forma de... Agora, nem toda a ausência de interação eu acho benéfica. Eu devo dizer, por experiência também, quando nós interpelamos os pais sobre a concepção que têm da escola, do funcionamento da escola, quando são convidados a dar contributos, quando são convidados a pensar numa escola... São pais com literacia. Maria José, é o dado que eu te ia dar. Eu fiquei surpreendido e tenho ficado surpreendido ao longo destes anos todos com as taxas daquilo que nós chamamos dos respondentes dos inquéritos por questionário. Porquê? Porque as melhores organizações, precisamente por aquilo que a professora Maria José estava a dizer, aqueles que têm maior dificuldade de literacia e que por isso se afastam um pouco da escola e vêm-se representados por quem tem mais literacia, as melhores organizações preparam-se para que eles também não fiquem de fora. E as percentagens que nós temos de respondentes nesse universo que passa do pré-escolar, primeiro, segundo, terceiro e secundário, é extraordinariamente alta. Isto para dizer o quê? Que muitas das vezes, quando nós dizemos que os pais não participam, não colaboram, há uma interação que os pais têm com a escola que eu concordo com a professora Maria José.
nem toda a interação com a escola é negativa. Porque eu acho que realmente... Olha, aqui um exemplo muito concreto. Mas eu não... Atenção, não ponhas na minha boca coisas que eu não disse. Então, eu não disse em nenhum momento, e podemos voltar a gravação atrás, uma parte que a interessante. interação... Não, eu não disse uma que a parte interação era interessante do negativa. podcast, vamos Eu não ver. disse que a interação era negativa. E não disse que não devia haver interação. Eu disse é que esta moda... A Maria José gosta de futebol, vamos Vamos ao VAR. Vão ao VAR. Ok. Eu não disse isso, António Guedes. Não, isto é só porque nós estamos a conversar e clarificar. Exatamente. Eu acho que a interação entre toda a gente é importante, e comecei por dizer isso quando falei de projeto educativo, é envolver toda a gente. Uma coisa é ter interação, outra coisa é responsabilizar os pais pelo sucesso educativo dos filhos. São duas coisas diferentes. Uma coisa é interagir, até há, por exemplo, neste projeto educativo onde eu estive, havia avós que iam ensinar crochê, queriam ensinar trabalhos manuais, queriam ensinar música, pessoas que trabalhavam em jornais e que iam dar o seu contributo à escola, como pessoas que iam mostrar a sua profissão, que iam falar sobre a sua profissão. Isso é criar relação com, por acaso são pais, os pais só vão à escola porque os filhos estão lá, só não eu. Portanto, é criar interação, e essa interação em que cada um dá o que sabe em prol de todos, é uma interação muito positiva. Mas o que nós estamos a falar, e que muitas vezes vem no projeto educativo, é a responsabilidade dos pais sobre o sucesso educativo. Eu ouvi isto do Ministério variadíssimas vezes. Tive que refutar isto variadíssimas vezes enquanto perita tape. E fui perita tape durante quase 20 anos. Desde o princípio, desde 75 até que me reformei. Vocês vão lá e dizem aos pais, dizia o senhor do Ministério, o Pedro, que ainda lá anda agora, voltou. Vocês vão lá e dizem aos professores que têm que fazer assim, 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 assim. E vocês vão lá, e até estava com o Fernando Diogo, e vocês vão lá e dizem os pais têm que se envolver, os pais têm que ser responsáveis. E obrigam, ainda hoje, os pais a assinar um documento ridículo, António Guedes, ridículo. Um documento em como se responsabilizam que o filho vai aumentar de 3 para 4. Os pais. Mas isto é o quê? E os pais assinam esses documentos porque têm medo de que os filhos sejam colocados à parte, que não aprendam, que não sejam ninguém na vida. Os pais assinam esse termo de responsabilidade com os diretores das escolas, com os diretores que lhes propõem, porque alguns diretores acham tão ridículo que não propõem, não é? Portanto, assinam esses documentos. Depois o diretor vai exigir dos professores. E ao exigir dos professores, os professores também sacodem do capote, vão exigir com os pais através do diretor de turma. E então temos uma imbecilidade. Eu não conheço outro nome, conheces? Não, é uma imbecilidade total. As escolas type têm contornos diferentes. Pronto. Vocês se calhar não estão tão familiarizados. Não interessa, mas convém saberem porque eles podem ir calhar a uma escola tape. Mas então convém que se explique... Mas então deixa-me só acabar. É isso. Então deixa-me só acabar. Então, portanto, eu não disse que não devia haver interação. Eu disse que os pais têm que ser pais, os alunos têm que ser alunos e os professores têm que ser professores. Os professores não têm que ser psicólogos, não têm que ter uma formação, não têm que ter todas as formações e todas as missões do mundo, não têm, e os pais também não. Portanto, ser pai numa escola e criar relação com o projeto educativo é de alguma maneira, perceberem o que é que a escola quer, qual é o projeto daquela escola quer para os seus filhos e, dentro daquilo que entendem, de acordo com o seu código linguístico, dizer, olha, eu acho até isso muito interessante, eu posso contribuir com isto ou com aquilo. Não é, o seu filho não sabe. Eu ainda ontem ouvi essa crítica de um colégio público que me chamaram, que é o professor de História obriga as crianças a ler para o teste e manda recado a dizer, é para decorar com os pais. Ora, isto não é... São as perversões. Mas eu quero falar das perversões. Os pais são alunos também, Pronto, não é? eu quero falar das perversões, porque elas vão ser professoras. E elas vão ser professoras, educadoras, já são educadoras de alguma maneira, e já me calo. E eu não posso deixar passar, quando eu digo esta moda dos pais terem para a escola, tem a ver com a moda de obrigar os pais a ser responsáveis pela aprendizagem dos filhos. Não podem, porque eles não estão dentro da sala de aula. Isso é uma relação entre o professor e o aluno. A partir do momento em que o pai ou a mãe, e alguns são horríveis, como tu sabes. Alguns são maravilhosos, outros não são. Ficam a exigir ao filho coisas que é o professor que exige e esquecem a relação pai e filho. E depois eles, claro, que fazem as neiras e põem-se ao fresco. Acabando, porque vocês já perceberam o meu ponto. Sou muito insistente no meu ponto. É só dizer uma coisa, que é, elas estão a fazer elas fizeram este debate
para ouvir a nossa opinião sobre o que é isso do projeto educativo. E levam imensas coisas diferentes das que estão a pensar. Pronto, vamos agora Acabei. tentar focar mais nas próximas. Pode ser? Eu, se calhar, vou dar aqui continuidade, vamos passar aqui alguns pontos à frente, porque à medida que Sim, íamos falando já íamos respondendo a várias questões. sem problema. E, relativamente a desafios e potencialidades, foi aqui referido que o projeto educativo poderá ser um documento vazio, tem sido uma obrigação da lei, não é suficientemente apropriado pela própria comunidade. Há aqui uma uniformização dos projetos que acabam por ser muito idênticos em várias escolas. O que é que nós podemos, então, fazer para reforçar esta identidade institucional e contribuir efetivamente para a formação integral das crianças? Eu, se me permites, eu até vou até aprofundar um pouco isso. Utilizou aí um conceito que é mesmo isso. O projeto educativo era supostamente para criar uma identidade. A partir do momento que essa identidade não é apropriada pela comunidade, deixa de ser um documento que promove essa identidade. A questão dos projetos educativos, por isso é que há pouco dizia, grosso modo são todos parecidos, porque realmente não há uma correspondência das práticas pedagógicas para a concretização dessa identidade que se concretiza realmente no projeto educativo. Vou dar exemplos concretos. Quando os alunos se queixam das aulas que têm, eles estão na prática a pedir abordagens distintas de se trabalhar com eles. O que é que nós vemos? Nós vemos muitos projetos educativos que promovem e valorizam a autonomia e sentido crítico. E temos práticas completamente heteroestruturantes tradicionais na escola. Se houvesse coerência entre estrategicamente aquilo que são os valores que preconiza ou a missão estratégica do agrupamento, tinha que haver uma prática consentânea com isso. Ou pelo menos as lideranças intermédias ou as de topo intervirem nesse sentido. E com responsabilidades acrescidas para quem coordena os departamentos e os grupos disciplinares. A tónica era colocada a esse nível. Os alunos queixam-se muito dessas questões do distanciamento, que as pessoas não falam a mesma linguagem, ouço imensas vezes isso os jovens a dizerem. E, portanto, provavelmente o que está aqui a faltar é outro tipo de espaços, ou assembleias de turma, ou plano de atividades mobilizadores que impliquem as duas partes, planos de atividades que envolvam os alunos na concepção e dinamização das atividades. Eu abro um parênteses, as nossas escolas, por regra, haverá exceções, obviamente, e há exceções, mas por regra, são atividades feitas por adultos para crianças. Não são atividades cujas crianças se envolvam no processo de também quererem dinamizar e serem, de facto, dinamizadoras dessas mesmas atividades. Quando nós temos um projeto que diz que envolvam, que participem, a prática diz exatamente o contrário. Basicamente, não é para defender, como é que é dizer isto? Não estou a defender com isto, que é um documento completamente inócuo, e ele aparece como para dar esta identidade, mas para que ele possa ser robustecido, ele tem que ser coerente a seguir. Tem que articular com o projeto curricular de agrupamento, deveria articular com o projeto curricular de turma, deveria articular, e aquelas questões da cidadania e da inclusão que já foram aqui referenciadas, trabalho específico curricular que articule e que promova o projeto educativo. E eu diria assim, não havendo projeto educativo, todos os professores continuam a trabalhar da mesma maneira. Havendo projeto educativo, todos os professores continuam a trabalhar da mesma maneira. Então o que é que faz a diferença? É quem lidera os processos. Muitas das vezes as lideranças, que não resolvem tudo, podem ser elementos interessantíssimos de interligação entre os documentos e as práticas. Nós estamos fartos de discursos bonitos. Nós estamos fartos de discursos vazios. O que nós nas escolas, e a professora Maria também tem muita experiência, naturalmente, o que é que nós vemos? É um desfazamento muito grande entre aquilo que é o mundo do papel e o mundo da realidade. E eu gostava de ver um sentido de pertença muito mais efetivo, as estratégias de cidadania muito mais efetivadas. Nem sequer se falou muito disso, Clara e restantes colegas. Não se falou muito desta questão do isolamento que sofrem hoje as disciplinas. Nós continuamos a educar. Desculpem, é muito na linha da época moderna, do século XIX. Estamos com uma dificuldade incrível. Falamos de realidades holísticas, falamos de PBL, falamos de design thinking, falamos de tanta coisa, falamos da importância desse trabalho coletivo, colaborativo. As salas de aula, desculpem,
Pontualmente existe, está apropriado e está consolidado. Longe disso. Eu falo com crianças, como a professora Maria José terá falado com muitos ao longo da vida profissional, com crianças pequeninas, os ditos do primeiro ciclo, mas também com o segundo, terceiro e secundário. É muito difícil. Nós estamos no século XXI. A frase nem sequer é minha, gostemos ou não gostemos. O Zé Pacheco dizia que estamos a formar no século XXI, com métodos do século XIX e com pessoas que se formaram no século XX. E estamos com esta dificuldade. E não é uma crítica. E há aqui uma coisa que eu também concordo com o professor Maria José. Nós, enquanto instituição, também temos responsabilidades. Nós temos que saber um mundo porque é diferente. Nós temos que saber ler o nosso mundo, que exige, se calhar, uma formação de professores distinta. E eu vou arguir uma tese, estou a lê-la, um calhamaço incrível de 477 páginas, Maria José. Eu vou estar na quinta-feira em Santiago de Compostela, hoje estou à quinta. Na próxima quarta-feira em Santiago. Os fenómenos novos, os fenómenos migratórios, falta-nos formação para uma educação intercultural. Nós temos alunos que nos dizem no terreno que estamos com dificuldades. Nós hoje temos outras realidades nas escolas que não tínhamos há uns anos atrás. É desortografias, é dislexias, é a questão das problemáticas do autismo e os professores estão, eu diria, não é uma crítica, pelo contrário, as pessoas fazem o que podem, num ambiente que é diferente, que também misturado com isto de tecnologia, que já fomos fãs da tecnologia, já estamos a olhar de uma forma desconfiada para a tecnologia. Este mundo híbrido, que é o mundo do papel e da tecnologia, o mundo é novo. E mais, nem sequer se falou de inteligência artificial. Não li um único projeto educativo que fale sobre inteligência artificial. E eu até estou para ver, porque as dinâmicas vão ser estas. Porque a inteligência artificial daqui a nada, vou-vos dizer uma coisa que se calhar também pouco simpática, farão os projetos educativos. Eu é que vou já dizer uma coisa muito pouco simpática aqui. Farão os projetos educativos. E isto é uma coisa realmente que me preocupa, porque realmente o que é que dá para perceber? O que é que está a mudar? Não sei. Temos muita tecnologia, estamos de facto... A verdade é que numa sala de aula não existem alunos com síndrome de Down, ou com autistas, ou cegos, ou surdos. Não, eu recuso-me a isso. A escola é toda ela inclusiva. As crianças que vão à escola, todas as crianças, todas sem exceção, independentemente da sua condição física, social, etc., essas crianças são obrigadas a ir à escola até aos 12 anos. Não há crianças que, por terem paralisia cerebral ou por terem autismo, estejam impedidas ou que estejam dispensadas de ir à escola. Não, é uma obrigação. O Estado obriga a que todas as crianças, sem exceção, até aos 12 anos, não diz na lei, se for autista é escusa de ir. Se for com paralisia cerebral, vai para ali, para aquele lado. Não, são todas. E desse ponto de vista, eu acho que se trabalha muito mal a questão das necessidades educativas de suporte. Para mim, a escola é inclusiva e, portanto, o que é isso da educação inclusiva? Já era outra conversa. Mas também faz parte dos projetos educativos, atenção. Mas a questão... Eu vi. Nós, quando temos uma sala de aula, nós, quando temos um grupo na escola, temos um grupo na escola. E temos de trabalhar com essas pessoas. Agora, há uma coisa que é importante. Eu sou o exemplo vivo disso no TESP, aqui na ESE. Nós tínhamos na ESE alunos, estudantes que vieram aqui não para aprenderem todos a mesma coisa, não para serem todos bons nas mesmas coisas, mas para criarem relação uns com os outros, interagirem uns com os outros, para todos se habituarem a viver numa sociedade que tem pessoas que são muito diferentes umas das outras. E isso foi difícil. Nós temos que distinguir aquilo que nós conseguimos fazer com aquilo que nós não conseguimos fazer. Não estamos habituados a lidar com pessoas que têm esse tipo de problemas e que perturbam aquilo que é o que o professor ou os outros alunos querem fazer. Mas essas pessoas é essencial que convivam connosco. O benefício delas não é virem aprender muitas coisas sobre o projeto educativo ou sobre matemática, é a socialização que vêm a fazer e o direito que têm a essa socialização. Portanto, e saber viver em comunidade. E saber viver em comunidade, mas o saber viver em comunidade é para uns e para outros. Sim, para não é? É para os dois lados. E, portanto, quando nós dizemos, como ainda no outro dia, um aluno de música me disse, professora, mas eu tenho lá um aluno que é autista e eu nem sei trabalhar com ele. Eu disse, então tens que aprender. Tens que lhe perguntar o que é que ele quer. Não vou perguntar, não tens outra hipótese.
A única maneira de se trabalhar com um aluno com quem estamos a ter dificuldade em trabalhar é perguntar, porque ele pode nem querer aprender o que tu lhe queres ensinar. Portanto, é preciso nós sabermos uma coisa que é mais fácil explicar com os sem-abrigo do que na educação, porque a educação tem, não é? Tem muitos lados, muitas nuances, e sendo humano, nós misturamos a nossa capacidade humana com a nossa capacidade mais racional, com o mais irracional. É muito difícil, mas a vida é difícil, e portanto um educador tem que se preparar muito para a vida difícil. Não há receitas, é preparar para a vida difícil. Uma criança que... Porquê é que isto se percebe melhor com um sem-abrigo? Porque as pessoas, um sem-abrigo não, desculpem, uma coisa que agora já nem há, que é o arrumador de carros. É meu, é dela. O arrumador de carros, veja, o arrumador de carros é aquela pessoa que foi empreendedor, porque arranjou uma profissão, arrumador de carros, é empreendedor, mas que a maior parte das pessoas não quer, porque tem medo que lhe risque o carro, tem medo que o roube, tem medo que não sei o quê. E depois, como tem medo, dá uma moeda, não é? Portanto, na educação é um bocado assim. Nós estamos sempre cheios de medos que temos que deixar de ter. Temos que deixar de ter. Temos que assumir que o medo faz parte da profissão. O receio faz parte da profissão. Não temos é que ficar a achar, sou muito boa pessoa, não me importa ter medo. Não, eu tenho medo, assumidamente. Eu não quero isto. Eu tenho dificuldade. Então como é que eu vou lidar com isto? Portanto, porque quando a pessoa camufla ou tenta esconder a dificuldade que tem, vive pior e tem menos capacidade de visão para o que tem que fazer. Não é? Eu realmente não quero viver num sítio onde haja arrumadores de carros. Não quero. Eu por acaso não me importo. Eu até os acho muito empreendedores. Mas a verdade é que nós também não temos que aceitar tudo, porque somos educadores, nós temos que aceitar também as dificuldades que temos em lidar com as coisas, procurando solução para elas. Não é fazer de conta que não existe, ou dando umas coisinhas para entreter, ou pôr o aluno no fundo da sala com umas coisinhas que é para não me incomodar muito, para conseguir ensinar os que já não precisam que eu os ensine. Enfim, todas essas coisas, não é? Portanto, a questão dos alunos... Mas deixem-me só responder a uma questão que a professora também só para tornar uma coisa clara. Não há nenhum projeto educativo, daqueles que eu vejo, são muitos, que não refira a inclusão como um eixo estratégico da sua intervenção. E hoje a questão da educação inclusiva, eu diria que não é só a nível nacional, isto respira também... Mas, António Guedes, a educação toda ela é inclusiva, mas deixe-me conversar sobre uma outra dinâmica. O que é que acontece depois no terreno, nas aulas, com os professores? Por isso é que é muito importante conhecer, e a professora, se a pessoa conhece, também a professora Maria José. Depois o terreno é que revela e reflete coisas distintas. Os agrupamentos estão preparados, têm as equipas MAE, que são as equipas articuladas que envolvem vários profissionais, que fazem um trabalho de diferenciação e apoio a quem necessita dele, de uma forma diferenciada, até para quando se fala que toda a escola é inclusiva, eu subscrevo esse princípio. Deixem-me dar-vos uma realidade que é muito recente da última escola que avaliei, em termos de Inspeção Geral de Educação. Uma escola de miúdos de 8º, 9º ano, nós temos uma coisa que se chama o OPEL, que é a Observação da Prática Educativa Letiva, e observamos um conjunto de aulas. Numa dessas aulas coadjuvadas, e para projetos educativos é muito interessante as respostas que são dadas, porque isto é importante. As organizações olham para o que têm e reconhecem que há certas turmas que precisam de apoios complementares e que são aulas que têm coadjuvação. Para quem não sabe, uma aula coadjuvada, como o próprio nome indica, é um outro profissional, para além do professor, que apoia outros alunos. E estávamos no final a refletir em conjunto, uma conversa de corredor, em que estava uma pessoa, a sala cheia, seriam jovens, sei lá, talvez 27, 28 alunos, a sala estava completamente cheia, e estava outra professora a acompanhar 3 crianças. Uma delas, um jovem que sistematicamente se levantava, sentava-se, fazia ruídos na sala, saía, entrava. E ela dizia ao professor esta questão, no final, um desabafo, uma conversa de corredor, sempre é muito difícil. E notava-se que os alunos, havia ali um clima de respeito muito grande, os alunos impecáveis, mas isso é muito complicado, porque nós, de facto, às vezes, quando ele começa a gritar, é mesmo impossível, é preciso alguém retirá-lo da sala, mas ele está no corredor, quer ir para a sala, não é fácil. E esta questão, a proposta de educação inclusiva, com princípio,
claramente a favor de uma escola inclusiva. As respostas no terreno, elas são diferenciadas e têm que ser conforme as necessidades que assim o exigem. Eu acho que esta nova lei transportou para dentro da sala, de facto, estes valores que eu subscrevo, que fique muito claro, porque a escola inclusiva não trata só destes alunos. Trata de todos aqueles que têm que ser respeitados tal como são. Eu falo destes como falo daqueles que nós antigamente, havia um termo nas escolas que se chamava planos de desenvolvimento, que agora baniu-se das escolas, até pelo conceito de educação inclusiva. Professor, o que é isso dos planos de desenvolvimento? Eram planos intencionalmente criados para crianças que apresentavam sinais de sobredotação. A ciência hoje demonstra, e o estado da arte, que a sobredotação ela nunca é holística. E até é perigoso rotular, desculpem a expressão, alguém como sobredotado. Primeiro para o próprio, depois para a família. E há muita gente a querer que quantos e quantos querem, não, o meu filho. E isto é muito perigoso, porque o que nós todos temos, e às vezes a escola não responde, não é porque não queira, é porque é manifestamente difícil dar respostas de qualidade a todos e a cada um. O problema aqui é mesmo educar a todos e a cada um. Esse é que é o problema. O problema é ter salas por faixa etária. O problema é ter alunos numa sala e porque tem aquela idade tem que ir para ali. O projeto, o trabalho por projeto obrigaria a que as crianças estão de acordo com os seus interesses. Esse é o princípio da Escola da Ponte, é o princípio de muitas escolas, que é a criança vai aprendendo, vai criando condições para as coisas que quer, que gosta e que consegue aprender, vai sendo acompanhada pelos professores e vai continuando. Não são escolas que têm uma sala com alunos por idade, não é? Fazem um percurso que cada um consegue fazer. O que eles conseguem fazer? Fazem o seu percurso, vão aprendendo, pedindo ajuda para passar etapas, vão estudando e cada um vai aprendendo e trabalhando da forma que consegue. A Escola da Ponte tem montanhas tinha antes, quando eu ia lá, muitos alunos com síndrome de Down e com outras, eu não gosto de identificar, porque acho que são todos alunos e cada aluno aprende à sua maneira, com as possibilidades que tem, com o apoio que precisa e vai construindo conhecimento até completar o 4º ano, até completar esse ciclo. É assim na Escola da Ponte, é assim numa escola que há no Porto, é assim em muitas escolas que eu conheço, é assim na Escola da Floresta, é assim na Escola dos Hippies, é assim na escola mutual, é assim em muitas escolas, é assim na maior parte dos casos das escolas que têm professores do MEM. Ou seja, há em Portugal muitas escolas, muitas instituições educativas que respeitam a aprendizagem em função das possibilidades que a criança tem de ir aprendendo e não estar incluída numa turma. E eu falei nisto no início, se bem se lembram, onde estão lá por idade. Ora, se estão lá por idade, bom, vai lá parar um conjunto de pessoas que para já não estão nada interessadas naquilo. Depois umas estão mais à frente, mais atrás, mais ao lado, mais acima, mais para baixo, conhecem isto, não conhecem aquilo. A grande vantagem da Escola da Ponte, e o Dr. António Guedes é fã da Escola da Ponte, certo? A grande vantagem da Escola da Ponte é esta que eu acabei de dizer. A criança entra, vai construindo conhecimento, vai se apropriando do conhecimento, vai pedindo ajuda para construir conhecimento, interessa-se, envolve-se, implica-se e ganha gosto, paixão pelo que está a fazer. E até ganha gosto por ajudar o colega, porque entretanto descobriu uma coisa que acha que o colega não sabe e vai ajudá-lo. Portanto, inspira o trabalho colaborativo. Continuo a dizer, porque é que isto não se faz maioritariamente nas escolas? Porque exige muito trabalho, porque exige que haja mais autonomia nas escolas, porque exige que os professores se empenhem de outra forma e mais, exige que queiram fazer isso. E alguns não querem, porque nós sabemos que aqui é igual. Maria José, nós sabemos que há pessoas que querem, têm o seu PowerPoint, têm as suas coisas, elas conhecem, elas não são Eu bolas. sou fã da Escola da Ponte, mas acho que nós devemos pensar para modelos muito, na minha ótica, eu não diria melhores, não gosto da palavra melhor, mas outros modelos. Eu gostava de ver uma mais escola. Evoluídos. Eu gostava de ver uma escola, se calhar para os meus netos gostaria de ver isso, uma escola que não gravitasse à volta de um conjunto de disciplinas. Exato. Eu gostava que o horário dos meus filhos, dos meus alunos, dos meus alunos, não, nem dos meus filhos, já são crescidos, dos meus netos, gostava que à segunda-feira aprendessem sustentabilidade, à terça-feira, não tenho, mas gostava de vir a ter, uma escola completamente diferente. Porquê? Porque a escola hoje, e isto responde a alguma das preocupações de uma concepção de escola diferente. E não é só ser diferente por diferente. Nós estamos num tempo novo.
E este tempo novo Uma escola que exigiria... corresponde a esse tempo novo. E gostava que os horários do futuro não fossem horários de português, matemática, história, física e geografia, mas que fosse à segunda-feira estudo de sustentabilidade, à terça-feira faço ações de voluntariado, à quarta-feira vou resolver um problema num hospital e à quinta-feira estou a desenvolver um projeto que convergissem áreas do saber para problemas concretos. E nós temos que mudar um pouco o quadro conceptual das escolas. E os projetos educativos também deviam respirar uma forma de pensar diferente. Eu acho que os projetos educativos, quer queiramos, quer não, estão pensados para uma certa lógica disciplinar e acho que nós devíamos trabalhar para a vocação inter e transdisciplinar que tem conhecimento. E esta vocação transdisciplinar seria uma possibilidade de erradicar uma espécie de etarismo que existe na construção das turmas, tudo por faixa etária, mas privilegiar uma dimensão global e holística do que é pensar e saber. Tipos da ordem. Completamente diferente. E os projetos educativos, quando assim for, também têm que ser repensados. Aquilo que eu gostava, e vocês hoje fiquem a pensar nisto, porque para mim vai ser a próxima moda. E nada me garante que os próximos projetos educativos não sejam todos eles feitos por inteligência artificial. E se assim for, que é um problema que nós temos hoje, Vamos deixar de precisar de aqui. pessoas. Mas até aqui, nós hoje estamos perante um problema novo, que é como é que nós hoje estamos a ensinar e a aprender os nossos jovens? O que é hoje ensinar para quem tem o mundo todo aqui? O que é isso hoje de aprender também? Qual é a resposta que o professor deve dar hoje? Como complementar a tecnologia? Agora, pelos vistos, falamos da plataforma Amália, que vem aí com os tutores digitais. Mas são realidades novas. Nós não podemos fazer de conta... Tem que fazer perguntas. Mas eu ia falar sobre isso. É o paradigma que tem que mudar, não da resposta, mas da pergunta. Mas antes de encerrar então este podcast, gostaríamos de saber uma mensagem final para futuros professores e educadores, como nós, por exemplo, o que é que gostariam de deixar? Eu só posso dizer o que eu própria sinto. Para mim trabalhar com outras pessoas, qualquer que seja a idade, desde dos 0 anos aos 60, ainda agora estive com um grupo de mais velhos do que eu, é uma paixão. Eu gosto de trocar conhecimento, eu gosto de pôr toda a gente a ler, eu gosto de trocar os meus livros, gosto de fazer puzzles, gosto de mostrar os livros que leio, gosto de mostrar os dados que jogo, gosto de jogar às cartas, eu acho que um educador, ou vocês que estão a estudar educação, têm que ser apaixonados. Isto é uma profissão de paixão. É fazer o que diz e dizer o que faz. E lutar pelo que acredita. Pode não ser o que os outros queiram. Não há certo nem errado aqui. É lutar pelo que se acredita. Se eu acredito que a minha interação com os outros, que o trabalho que eu faço com eles é um trabalho que vai ajudar a crescer, que vai ajudar a gostar de viver, que me vai, como dizia a Simone de Beauvoir, que vai fazer com que eu goste de mim como professora ou que eu goste de mim como pessoa, então isso vai ajudar os outros a crescer. Eu sou apaixonada pela educação, toda a gente sabe, sou uma mulher da ludicidade, pratico isso e acho que todas as pessoas que gostam de trabalhar com outras pessoas, têm que ser apaixonadas, têm que gostar de trocar o que fazem, ouvir também muito, ouvir muito. Eu acho que a paixão e o amor são coisas que se fazem. E a profissão de professor é assim. Como dizia o Sebastião da Gama, ensinar é estar apaixonado por aquilo que se faz. E quem não estiver apaixonado por aquilo que se faz, escusa de namorar com a educação. Foi demasiado impactante esta intervenção da professora Maria José, mas eu só gostava de dizer uma coisa. É vocês realmente lutarem contra o inconformismo, sentirem que podem fazer a diferença. Não vai ser fácil ser professor jovem no mundo novo, não vai ser fácil. Vocês vão lidar com outras realidades, com outras formas de pensar, e eu acho que vocês devem ser capazes, na minha perspectiva, modesta perspectiva, a partir de uma concepção de educação que defendem e de um tipo de sociedade que querem, lutarem por isso e para que a escola seja diferente. E, portanto, fazer na sala de aula aquilo que vocês idealizam. Isso faz-se por ações, que vão ter muita controvérsia, mas nunca deixem de lutar pelos vossos ideais e, no fundo, essa paixão que é como... É paixão completamente. Nós estamos também, não faltará muito tempo para me aposentar, ainda faltam alguns anos, mas não muitos. 6. Mas é paixão. É paixão que eu tenho pelo ensino que continua. ter netos, não é? Que é outra forma também de ser apaixonado. Claro. Exatamente. Que nunca nos falte isso, que nunca nos falte a paixão. Vocês sabem, melhor do que eu, embora eu também namore muito,
que o amor e a paixão, o namoro, vive-se, não se discute. Na educação é um bocadinho assim. Vive-se o dia-a-dia, vive-se. Oh, Maria José, eu não sei Não de se quem é o discute. texto. Eu, quando dava o método científico, no 11º ano, quando comecei a 12º ano, eu dava um texto aos meus alunos, já me esqueci o nome, em que se comparava o enamoramento com o método científico. Alberoni. Olha, ele distanciava-se, Alberoni. a atração É o Alberoni que inicial, diz isso. a cumplicidade, o distanciamento, depois aquela fase do encantamento, de querer conhecer e o mistério do aprofundar desse conhecimento. O Moran também falava Incrível. Dava isso aos meus alunos quando davam o método científico. Oh, professor, eles estão, É Moran, claro, é numa Moran. idade incrível. Adriano Moran. Eles gostam toda a gente do 11º ano. Não é? Não sei de quem, já nem me lembro. O Moran, o É Alberoni um também texto fala nisso. lindo, 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 porque compara a relação do enamoramento. Há um texto do Alberoni que tem exatamente esse nome, que era o enamoramento. Enamoramento e amor. E depois cruzava com o método científico. E diz ele que o método científico era a concretização do que é o enamoramento. Porquê é que nós gostamos de certas coisas? Primeiro olhamos à distância, começamos a aproximar, começamos a gostar, se houver reciprocidade, aumenta a cumplicidade, aumenta o conhecimento e assim sucessivamente. Uma forma incrível de poder transformar o método científico numa aula de amor, que é isso que realmente é importante na escola. Começa na paixão, termina Começa. no amor. Basicamente. Portanto, queríamos só agradecer a vossa presença. Muito É um obrigada. gosto. Muito obrigada. Foi mesmo um gosto estar convosco. É mesmo um gosto.